Boa noite, mais uma vez, irmãos e irmãs. Continuando a leitura de Números, comentado pelo irmão Mackintosh. Vou começar aqui de um parágrafo antes, para a gente ter mais entendimento, né? Começar daqui. Estas são preeminentes lições para o deserto, lições para este mesmo dia, lição para nós. Elas são sugeridas muito fortemente pelo registro inspirado da Páscoa no segundo mês, um registro peculiar ao livro de Números, o grande livro do deserto. É no deserto que o fracasso humano se revela tão completamente, e no deserto, os recursos infinitos da graça divina são exibidos. Mas, uma vez, vamos reiterar a declaração, e que ela seja gravada em caracteres profundos e amplos em nossos corações. As mais ricas provisões da graça e misericórdia divinas não oferecem nenhuma garantia para rebaixar o padrão da verdade divina. Se alguém tivesse alegado contaminação ou distância como desculpa para não guardar a Páscoa, ou para guardá-la de outra forma que não como Deus havia ordenado, ele, com certeza, teria sido cortado da congregação. Lembrando aos irmãos que qualquer comentário, irmãos que estão reunidos, podem interromper. E assim conosco, se consentirmos em entregar qualquer verdade de Deus, porque o fracasso chegou, se nós, em pura descrença de coração, desistirmos do padrão e abandonarmos o fundamento de Deus. Se extrairmos um apelo da condição das coisas ao nosso redor para sacudir a autoridade da verdade de Deus sobre a consciência, ou sua influência formativa sobre nossa conduta e caráter. É muito evidente que nossa comunhão está suspensa. Gostaríamos de prosseguir um pouco mais nessa grande linha prática da verdade, mas devemos nos conter e encerrar essa parte do nosso assunto citando para o nosso leitor o restante deste registro do deserto referente à Páscoa. Mas, ó homem que estiver limpo, mas o homem que estiver limpo e não estiver em jornada, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será extirpada do seu povo, porque não trouxe a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado, e se uma ordenança de Páscoa, e segundo a sua forma, assim o fará. Uma mesma ordenança tereis, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Números 9, 3 a 14. A negligência deliberada da Páscoa, argumentaria, por parte do israelita, uma total falta de apreciação dos benefícios e bênçãos que fluíam de sua redenção e libertação da terra do Egito. Quanto mais profundamente alguém entrasse na realidade divina daquilo que havia sido realizado naquela noite memorável, na qual a congregação de Israel encontrou refúgio e repouso sob o abrigo do sangue, mas, sinceramente, ele ansiaria pelo retorno do 14º dia
do primeiro mês, para que pudesse ter uma oportunidade de comemorar aquela ocasião gloriosa. E se houvesse algo impedindo de desfrutar da ordenança no primeiro mês, mais alegre e agradecido ele se aproveitaria do segundo. Mas o homem que poderia ficar satisfeito em continuar de um ano para o outro, sem guardar a Páscoa, apenas provou que seu coração estava longe do Deus de Israel. Seria mais do que vão que alguém falasse sobre amar a Deus de seus pais e desfrutar das bênçãos da redenção, enquanto a própria ordenança que Deus havia designado para estabelecer essa redenção fosse negligenciada ano após ano. E não podemos, até certo ponto, aplicar tudo isso a nós mesmos em referência à questão da ceia do Senhor? Sem dúvida, podemos, e isso com muito proveito. Há uma conexão entre a Páscoa e a ceia do Senhor, que a primeira era o tipo, a última, o memorial da morte de Cristo. Assim, lemos em 1 Coríntios 5: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Esta frase estabelece a conexão. A Páscoa foi o memorial da redenção de Israel da escravidão do Egito, e a ceia do Senhor é o memorial da redenção da igreja da escravidão mais pesada e sombria do pecado e de Satanás. Portanto, assim como todo israelita verdadeiro e fiel, certamente seria encontrado guardado a Páscoa, na época designada, de acordo com todos os seus ritos e cerimoniais. Assim também, todo cristão verdadeiro e fiel, acordo, assim também, todo cristão verdadeiro e fiel. Irmãos, lembrar aqui que, às vezes, de uma página para outra, há uma discordância. E, assim, os irmãos também podem até me chamar a atenção, caso consigam estar ligando, né? Então, eu vou continuar aqui. De acordo com todos os seus ritos e cerimoniais, assim também todo cristão verdadeiro e fiel, com todos os princípios estabelecidos no Novo Testamento a respeito dela. Se um israelita tivesse negligenciado a Páscoa, mesmo em uma única ocasião, ele teria sido cortado da congregação. Tal negligência não deveria ser, não deveria ser tolerada na Assembleia Antiga. Ele foi instantaneamente visitada com desagrado divino. E não podemos perguntar, diante desse fato solene, não é nada agora, é uma questão de um momento para os cristãos negligenciarem de semana para semana, de mês para mês, a ceia do seu Senhor? Devemos supor que aquele que, em Números 9, declarou que o negligenciador da Páscoa deveria ser cortado, não leva em conta o negligenciador da mesa do Senhor? É uma, essa parte aqui, irmãos, é uma pergunta que a gente poderia estar fazendo cada um a si mesmo, né? Porque o Senhor, quando ele nos tira do sistema religioso,
e, e com muita graça ele nos dá esse privilégio. Claro que não obedecemos por, pela lei, né? Tanto que o irmão McIntosh, ele diferencia bem aqui quando ele explica, mas devemos considerar, né? Os irmãos sempre falam, essa pessoa, né, que se coloca em nosso meio, que é Deus, Filho de Deus, nosso Senhor Jesus. E essa palavra aqui, negligenciador da mesa do Senhor. Né? Se nós recebemos essa graça, esse privilégio, por que ainda negligenciamos? Lembrando que tem irmãos que não têm também uma assembleia, né, em, em sua região, mas que partem um pão, né? E podemos ter essa energia de considerar essa mesa tão bendita, né? Continuando aqui. Não podemos acreditar nisso por um momento, pois, embora não seja uma questão de ser cortado da Igreja de Deus, o corpo de Cristo, devemos, por isso, ser negligentes? Aí ele pergunta aqui de novo. Longe de tal pensamento. Sim, perdão. Longe de tal pensamento. Sim, antes deveria ter o efeito abençoado de nos incitar a uma maior diligência na celebração daquela festa mais preciosa em que anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Para um israelita piedoso, não havia nada como a Páscoa, porque era o memorial de sua redenção. E para um cristão piedoso, não há nada como a ceia do Senhor, porque é o memorial de sua redenção e da morte do seu Senhor. De todos os exercícios em que o cristão pode se envolver, não há nada mais precioso, nada mais expressivo, nada que traga Cristo mais tocante ou solenemente diante de seu coração do que a ceia do Senhor. Ele pode cantar sobre a morte do Senhor, pode orar sobre isso, pode ler sobre isso, pode ouvir sobre isso, mas é somente na ceia que ele a mostra. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22, 19 ao 20. Apóstolo, lemos que, no primeiro dia da semana, os discípulos se reuniram, se reuniram para partir o pão. Atos 27, versículo 7. Se algum irmão quiser comentar, fica à vontade. Aqui temos a festa celebrada. E, por fim, quando nos voltamos para as epístolas, lemos: O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partirmos não é a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo,
porque todos participamos desse único pão. 1 Coríntios, capítulo 10, 16 ao 17. E novamente, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também tomou o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciarás a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 23 ao 26. É o que os irmãos sempre têm nos ensinado, né? Existem conferências, existem reuniões especiais, mas especial de verdade é a ceia do Senhor, onde podemos cumprir não por uma obrigação, né, mas por amor àquele que se entregou por nós, né? Como aqui fala, né, que é, ele fala, fazer isso em memória de mim, é um pedido. O Senhor nos honra até aqui. Aqui temos a festa exposta. E não podemos dizer que na instituição, na celebração e na exposição, temos uma corda tripla, não facilmente quebrada, para ligar nossas almas a esta festa tão preciosa. Como é, então, que, diante de toda essa santa autoridade, qualquer um do povo de Deus deve ser encontrado negligenciando a mesa do Senhor? Ou olhando para isso em outro aspecto? Como é que qualquer um dos membros de Cristo pode ficar satisfeito em continuar por semanas, meses e alguns todos os seus dias sem nunca se lembrar de seu Senhor no caminho da sua própria nomeação direta e positiva? Estamos cientes de que alguns cristãos professos consideram esse assunto à luz de um retorno a ordenanças judaicas e como uma descida do alto nível da igreja. Eles olham para a ceia do Senhor e o batismo como mistérios espirituais internos e consideram que estamos nos afastando da verdadeira espiritualidade ao insistir na observância literal dessas ordenanças. Se o Senhor Cristo instituiu a ceia, se Deus, vou ler de novo aqui, o Senhor instituiu a ceia. Se Deus, o Espírito Santo, levou a igreja primitiva a celebrá-la, e se ele também a expôs a nós, quem somos nós para que coloquemos nossas ideias em oposição a Deus? Sem dúvida, a ceia do Senhor deve ser um mistério espiritual interior para todos que dela participam, mas também é algo exterior, literal e tangível. Há pão literal e vinho literal, comer literal e beber literal. Se alguém nega isso, pode, com igual força, negar que há pessoas literais reunidas. Não temos o direito de explicar as Escrituras dessa maneira. É nosso dever feliz e santo nos
submetermos às Escrituras, nos curvarmos absoluta e implicitamente à autoridade divina. Nem é meramente uma questão de sujeição à autoridade das Escrituras. É isso, com toda a certeza, como provamos abundantemente por citação após citação da palavra divina. E isso, por si, só é amplamente suficiente para toda a mente piedosa. Mas há mais do que isso. Existe algo como a resposta de amor no coração do cristão, respondendo ao amor do coração de Cristo. Isso não é algo? Não deveríamos buscar, em algum pequeno grau, encontrar o amor de tal coração? Vou ler, que é uma pergunta. Não deveríamos buscar, em algum pequeno grau, encontrar o amor de tal coração? Se nosso bendito e adorável Senhor, de fato, designou o pão e o vinho na ceia como memoriais de seu corpo partido e sangue derramado, se ele ordenou que comêssemos daquele pão e bebêssemos daquele cálice em memória dele, não deveríamos, no poder da afeição responsiva, encontrar o desejo de seu coração amoroso? Certamente, nenhum cristão sincero questionará isso. Deveria ser sempre a igreja de nosso, perdão. Deveria ser alegria, sempre a alegria de nossos corações nos reunirmos em volta da mesa de nosso amoroso Senhor e nos lembrarmos dele da maneira de sua nomeação para anunciar sua morte até que ele venha. É maravilhoso pensar que ele deveria buscar um lugar na lembrança de nossos corações como o nosso, mas é assim. E seria realmente triste se nós, por qualquer motivo ou por qualquer razão que seja, negligenciêssemos aquela mesma festa com a qual ele vinculou seu precioso nome. Elaborada da ordenança da ceia do Senhor. Nós procuramos fazer isso em outro lugar. Perdão, vou tentar aqui agrupar aqui. Da ordenança da ceia do Senhor, nós procuramos fazer isso em outro lugar. O que desejamos especialmente aqui é insistir com o leitor cristão sobre a imensa importância e o profundo interesse da ordenança, visto no duplo fundamento da sujeição à autoridade das Escrituras e do amor responsivo ao próprio Cristo. E, além disso, estamos ansiosos para impressionar todos que podem ler estas linhas com senso de seriedade de negligenciar comer a ceia do Senhor, de acordo com as Escrituras. Podemos depender disso. É um terreno perigoso para qualquer um tentar deixar de lado esta instituição positiva de nosso Senhor e Mestre. Ela argumenta uma condição errada da alma completamente. Ela prova que a consciência não está sujeita à autoridade da palavra e que o coração não está em verdadeira simpatia com as feições de Cristo. Portanto, cuidemos para que estejamos honestamente nos esforçando para cumprir nossas santas responsabilidades à mesa do Senhor. Que não deixamos de celebrar a festa,
que a celebramos de acordo com a ordem estabelecida por Deus, o Espírito Santo. Isso é tudo sobre a Páscoa no deserto e as lições impressionantes que ela transmite às nossas almas. Detenhamos-nos agora por alguns momentos no parágrafo de encerramento do nosso capítulo, que é tão verdadeiramente característico quanto qualquer parte do livro. Nele somos chamados a contemplar uma numerosa multidão de homens, mulheres e crianças viajando por um deserto sem trilhas, onde não havia caminho, passando por um deserto sombrio, um vasto deserto arenoso, sem bússola ou guia humano. Que pensamento, que espetáculo! Havia milhões de pessoas se movendo sem qualquer conhecimento da rota pela qual deveriam viajar, tão dependentes de Deus para a orientação quanto para a comida e tudo mais. Uma hoste de peregrinos completamente desamparada. Eles não seguiam fazer planos para o dia, eles não conseguiam fazer planos para o dia quando em marcha. Eles não sabiam quando ou onde deveriam parar. A vida deles era de dependência diária e horária. Eles tinham que olhar para cima em busca de orientação. Seus movimentos eram controlados pelas rodas da carruagem de Jeová. Este foi realmente um espetáculo maravilhoso. Vamos ler o registro dele e beber em nossas almas seu ensinamento celestial. E no dia em que o tabernáculo foi levado, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E a tarde havia sobre o tabernáculo como que aparência de fogo, até pela manhã. Assim era sempre. A nuvem o cobria de dia, e a aparência de fogo de noite. E quando a nuvem se elevava do tabernáculo, então depois disso, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel armavam suas tendas. A ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam. E a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, eles descansavam em suas tendas. E quando a nuvem se demorava sobre o tabernáculo muitos dias, então os filhos de Israel guardavam a ordenança do Senhor e não partiam. E assim acontecia. Quando a nuvem estava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, eles permaneciam em suas tendas. E segundo a ordem do Senhor, eles viajaram. E assim foi, quando a nuvem permaneceu desde a tarde até a manhã, e que a nuvem foi levantada pela manhã. Então eles viajaram. Ou era de dia ou de noite que a nuvem foi levantada. Eles viajaram. Ou se fossem 2 dias, ou um mês, ou um ano, que a nuvem permaneceu sobre o tabernáculo, permanecendo nele, os filhos de Israel permaneceram em suas tendas e não viajaram. Mas quando foi levantada, eles viajaram. Ao mandado do Senhor, eles descansaram nas tendas, e ao mandado do Senhor, eles viajaram. Eles guardaram o encargo do Senhor, ao mandado do Senhor pelas mãos de Moisés. Números 9, versículo 15 ao 23.
Divina seria impossível de conceber do que aquela apresentada no parágrafo anterior. Não havia uma pegada ou um marco em todo aquele grande e terrível deserto. Era, portanto, inútil procurar qualquer orientação daqueles que tinham ido antes. Eles estavam totalmente lançados sobre Deus em cada passo do caminho. Eles estavam em uma posição de espera constante por Ele. Isso, para uma mente não subjugada, uma vontade inquebrantável, seria intolerável, mas para uma alma que conhece, ama, confia e se deleita em Deus, nada poderia ser mais profundamente abençoado. Aqui está a essência real de toda a questão. Deus é conhecido, amado e confiável? Se ele for, o coração se deleitará na mais absoluta dependência dele. Se não, tal dependência seria perfeitamente insuportável. O homem não renovado ama pensar que é independente, ama imaginar-se livre, ama acreditar que pode fazer o que quiser e onde quiser, dizer o que quiser. Ai de mim, é a mais pura ilusão. O homem não é livre. Ele é escravo de Satanás. Já faz quase 6.000 anos desde que ele se vendeu nas mãos daquele grande senhor de escravo espiritual que o mantém desde então e que ainda o mantém. Sim, Satanás mantém um homem natural, o homem não convertido e impetinente em terrível escravidão. Ele o amarrou de seus pés e mãos com correntes e grilhões que não são vistos em seu verdadeiro caráter por causa do dourado perdão. Ele os ele o amarrou de pés e mãos com correntes e grilhões que não são vistos em seu verdadeiro caráter por causa do dourado com que ele os cobriu habilmente. Tão habilmente. Satanás governa o homem por meio de suas luxúrias, suas paixões e seus prazeres. Ele forma a concupiscência no coração e então as gratifica com as coisas que estão no mundo. E o homem em vão imagina-se livre porque pode gratificar seus desejos. Mas é uma ilusão melancólica. E mais cedo ou mais tarde descobrir-se-á que é assim. Não há liberdade, exceto aquela com a qual Cristo torna seu povo livre. É Ele quem diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E novamente, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8. Andar no Espírito e fazer aquelas coisas são agradáveis aos olhos de Deus. Ó serviço, o serviço do Senhor é liberdade perfeita, mas este serviço, em todos os seus departamentos, envolve a mais simples dependência do Deus vivo. Assim, foi como o único servo verdadeiro e perfeito que já pisou na terra. Ele sempre foi dependente. Cada movimento, cada ato, cada palavra, tudo o que ele fez e tudo o que ele deixou de fazer
foi o fruto da mais absoluta dependência e sujeição a Deus. Ele se movia quando Deus queria que ele se movesse, e ficava parado quando Deus queria que ele ficasse de pé. Ele falava quando Deus queria que ele falasse, e ficava em silêncio quando Deus queria que ele ficasse em silêncio. Assim era Jesus quando viveu neste mundo. E nós, como participantes de sua natureza, sua vida, e tendo seu espírito habitando em nós, somos chamados a andar em seus passos e viver uma vida de simples dependência de Deus, dia a dia. Desta vida de dependência, em uma fase especial dela, temos um tipo gráfico e belo no final do nosso capítulo. O Israel de Deus, o acampamento no deserto, aquela hoste de peregrinos, surgiu o movimento da nuvem. Eles tiveram que olhar para cima em busca de orientação. Este é o trabalho próprio do homem. Ele foi feito para virar seu semblante para cima, em contraste com o bruto, que é formado para olhar para baixo. Israel não conseguia formar planos. Eles nunca poderiam dizer: amanhã iremos a tal lugar. Eles, era, eles eram inteiramente dependentes do movimento da nuvem. Assim foi com Israel, e assim deve ser conosco. Estamos passando por um deserto sem trilhas, um deserto moral. Não há absolutamente nenhum caminho. Não saberíamos como andar ou para onde ir, se não fosse por aquela frase mais preciosa, mais profunda, mais abrangente que saiu dos lábios do nosso bendito Senhor. Eu sou o caminho. Aqui está a orientação divina infalível. Devemos segui-lo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8. Esta é uma orientação viva. Não é vivo andar como ele andou, fazer como ele fez, imitar seu exemplo em todas as coisas. Este é o movimento cristão, a ação cristã. É manter o olhar fixo em Jesus e ter as características, traços do seu caráter impressos em nossa nova natureza e refletidos de volta ou reproduzidos em nossa vida e caminhos diários. Agora, isso envolverá certamente a rendição de nossa própria vontade, nossos próprios planos, nossas próprias gestão completamente. Devemos seguir a nuvem, devemos esperar sempre, esperar somente em Deus. Não podemos dizer, iremos aqui ou ali, faremos isto ou aquilo, amanhã ou na semana que vem. Todos os nossos movimentos devem ser colocados sobre o poder regulador daquela única frase de comando. Muitas vezes, infelizmente, levemente escrita e proferida por nós. Se o, se o Senhor quiser. Se algum irmão lembrar, eu tenho uma passagem que fala, né, em Tiago, né, que eles de homens que saíram para fazer negócios e, e aí tem em Tiago fala, né, nem sequer perguntaram se o Senhor quiser,
iremos e faremos negócio. Se algum irmão poder achar para a gente estar até lendo aqui, é bom. Eu lembro que em Tiago, ó, que, que entendêssemos melhor tudo isso, quem dera soubéssemos mais perfeitamente o significado da orientação divina. Quantas vezes imaginamos em vão e afirmamos confiamente que a nuvem está se movendo exatamente naquela direção que se adequa à inclinação da nossa inclinação. É melhor trocando em miúdos, né? Quando fazemos as coisas na carne, né? Em, em independência. Queremos fazer uma coisa certa, queremos fazer, continuando, queremos fazer uma certa coisa ou fazer um certo movimento e buscamos nos persuadir de que nossa vontade é a vontade de Deus. Assim, em vez de sermos devidamente guiados, somos autoenganados. Nossa vontade é inquebrável e, portanto, não podemos ser guiados corretamente, pois o verdadeiro segredo de sermos corretamente guiados por Deus, é ter nossa própria vontade completamente subjugada. Guiará os mansos em juízo, e aos mansos ensinará o seu caminho. E novamente, guiar-te-ei com meus olhos, mas poderemos a demonstração, não sejais como um cavalo ou como a mula, que não tem entendimento, cuja boca deve ser regida com freios e rédeas, para que não se cheguem a ti. Salmos 32. Se o semblante estiver voltado para cima, para o capital movimento do olho divino, não precisaremos do freio e do freio. Mas aqui está precisamente o ponto em que falhamos tão tristemente. Não vivemos vontade esta em ação, não, perdão, não vivemos vontade em esta ação, em esta em ação. Queremos fazer as coisas do nosso jeito e, portanto, somos deixados para colher os frutos amargos disso. Assim foi com Jonas. Foi-lhe dito para ir a Nínive, mas ele queria ir para Tarsis, e as circunstâncias pareciam favorecer. A providência parecia apontar na direção de sua vontade, mas ele deveria, perdão, teve que encontrar seu lugar na barriga da baleia, sim, na própria barriga do inferno, onde as ervas daninhas estavam enroladas em sua cabeça. Foi lá que ele aprendeu a amargura de seguir a sua própria vontade. Ele teve que ser ensinado nas profundezas do oceano o verdadeiro significado do freio e do freio. Porque ele não seguiria a orientação mais gentil do olho. Só olhar aqui, irmãos. É, já são 9h05. Como nós ficamos só em leitura, podemos, se eu permitindo, continuar na próxima sexta. Tudo bem aí, os irmãos? Irmãs também? Deixa eu olhar aqui.
Então, irmão, vamos na próxima semana continuar desse ponto aqui, continuando ainda no capítulo 9 de Números. Vou estar tirando a gravação. Irmão Isaac, você pode agradecer depois, irmão?